Você sabia que dragões aparecem em mitos de praticamente todas as culturas do mundo? Seja nas histórias de cavaleiros medievais, nas lendas orientais ou até em antigas tradições das Américas, esses seres estão sempre presentes. Mas o que há de verdade por trás desses monstros fascinantes? E por que a humanidade parece tão obcecada por eles? Sejam bem-vindos ao Tudo Explicado. No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos por trás do mito dos dragões. Os dragões estão entre as criaturas mais antigas e universais da mitologia. Não importa onde você esteja, China, Europa, Américas ou Oriente Médio, sempre há uma lenda envolvendo dragões. Mas antes de falarmos sobre as diferenças entre essas culturas, é importante entender a pergunta central: o que é um dragão? Em termos mitológicos, ele é geralmente descrito como uma criatura reptiliana, muitas vezes de grande porte, com asas, garras afiadas, um corpo semelhante ao de uma serpente ou lagarto, e em muitas histórias, a capacidade de cuspir fogo. Mas ao contrário do que se possa imaginar, essa descrição varia bastante de uma cultura para outra. Os dragões têm origens tão variadas quanto as culturas que os idealizaram. No Ocidente, especialmente na Europa medieval, eles eram geralmente retratados como seres malignos. Eles guardavam tesouros, aterrorizavam vilarejos e eram frequentemente associados a histórias de heróis corajosos. Um exemplo famoso é a lenda de São Jorge, que teria derrotado um dragão para salvar uma cidade e uma donzela. Esses contos não eram apenas histórias de aventura, mas também carregavam simbolismos profundos. O dragão, muitas vezes, representava o caos ou o pecado, enquanto o herói simbolizava a luta pela ordem e pela virtude. Por outro lado, no Oriente, os dragões são reverenciados como seres divinos. Na China, por exemplo, o dragão é um símbolo de poder, sabedoria e boa sorte. Ele está profundamente ligado à água, controlando rios, mares e até o clima. Os imperadores chineses eram associados aos dragões, e o próprio trono imperial era conhecido como um trono do dragão. Diferentemente dos dragões ocidentais, os dragões chineses não possuem asas, mas ainda assim são considerados capazes de voar, graças ao seu poder místico. Eles não são temidos como criaturas destrutivas, mas sim respeitados como protetores e símbolos de harmonia entre os seres humanos e a natureza. Outro exemplo é o Ryujin, o temível deus dragão dos oceanos, uma das divindades mais poderosas da mitologia japonesa. Além de ser considerado o ancestral da família imperial japonesa, também influenciou a criação de diversos personagens e cenários fictícios, como o Dragon Palace do anime One Piece, e o famoso monstro Godzilla. Nas Américas, os dragões também aparecem, mas sob formas diferentes. Entre os povos mesoamericanos, destaca-se a figura de Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Quetzalcoatl não é apenas uma criatura mítica, mas também uma divindade central nas religiões asteca e tolteca. Ele é associado ao vento, ao aprendizado e à criação do mundo. Já entre as tribos indígenas da América do Norte, encontramos histórias de grandes serpentes aquáticas ou monstros que habitam lagos e rios, muitas vezes representando forças da natureza ou desafios espirituais. E há ainda as tradições do Oriente Médio e da Índia, onde os dragões aparecem como símbolos do caos. Na mitologia babilônica, por exemplo, Tiamat, uma deusa dragoa, é derrotada pelo deus Marduk em uma batalha que simboliza a criação do mundo e a vitória da ordem sobre o caos. Já na Índia, encontramos as Nagas, criaturas serpentes que, embora não sejam exatamente dragões, compartilham algumas características semelhantes, como seu papel ambíguo entre benevolência e perigo. Mas de onde vêm essas histórias? Será que os dragões têm uma base real? Muitos estudiosos acreditam que os mitos podem ter começado com a descoberta de fósseis de dinossauros. Imagine o impacto que teria sobre uma civilização antiga encontrar ossos gigantes e crânios de aparência ameaçadora. Sem o conhecimento científico que temos hoje, essas descobertas facilmente alimentariam lendas sobre criaturas gigantes e perigosas. Além disso, animais reais podem ter contribuído para essas narrativas. Crocodilos, cobras gigantes e até mesmo grandes aves de rapina podem ter inspirado aspectos da aparência e do comportamento dos dragões descritos nos mitos.
Outro aspecto interessante é como os dragões refletem medos e aspirações humanas universais. Na Europa medieval, por exemplo, o dragão simbolizava o medo do desconhecido, da destruição e até de forças da natureza, como o fogo e os vulcões. Já na China, onde o dragão é uma figura positiva, ele representava o desejo de prosperidade e harmonia. Essa diferença nos leva a um ponto fascinante. Os dragões não são apenas criaturas fictícias, eles são espelhos das culturas que os criaram. Hoje, os dragões continuam a ocupar um lugar de destaque no imaginário popular. Eles aparecem em livros, como O Hobbit, e Game of Thrones, em filmes como Treinar o Seu Dragão, e em jogos como The Elder Scrolls. Mas, mais do que simples entretenimento, essas histórias modernas mantêm viva a essência dos mitos antigos. Elas nos lembram de nossos medos e esperanças, e de como a humanidade é criativa ao transformar esses sentimentos em histórias inesquecíveis. Por fim, fica a reflexão: por que os dragões continuam tão fascinantes? Talvez porque eles representem o desconhecido, algo que tememos, mas também admiramos. Eles nos desafiam a imaginar, a criar e, acima de tudo, a confrontar o que está além da nossa compreensão. E você, o que acha? Qual é a sua lenda de dragão favorita? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos incríveis. Obrigado por assistir ao Tudo Explicado e até a próxima!